Boa noite. Boa noite. Técnicos da Anvisa começam a analisar a documentação das duas candidatas brasileiras à vacina contra a Covid. O prazo para resposta sobre os pedidos de testes em humanos é de 72 horas. Os imunizantes anunciados pelo Butantan e pela USP de Ribeirão Preto usam tecnologias diferentes em parceria com instituições estrangeiras. O fim de semana tem restrições reforçadas em várias partes do Brasil para conter o avanço da pandemia. Cidades turísticas fazem barreiras nas estradas. No Rio, festas clandestinas provocam aglomerações no dia em que o tamanho da fila por UTI volta a bater recorde. Sábado sangrento em Mianmar. Forças de segurança reprimem protestos contra o golpe militar e mais de 100 pessoas morrem. O governador de Santa Catarina é afastado do cargo pela segunda vez em 5 meses. E ainda, o esforço para levar a proteção contra o coronavírus a ribeirinhos isolados na Amazônia. O Jornal Nacional está começando. Várias cidades de São Paulo aumentaram as restrições. É uma tentativa de reduzir a circulação das pessoas para conter o avanço da pandemia. Um sábado irreconhecível no centro de São Paulo. No Bom Retiro, bairro tradicional de comércio de roupas, quase tudo fechado, como determina a fase emergencial. Mas a Avenida Paulista tinha bastante movimento. Nem parecia que era dia de ficar em casa. Com o risco de perder a viagem, pouca gente foi para as estradas. Barreiras sanitárias foram montadas no interior do estado. Em Campinas, teve fiscalização nas principais avenidas. Em São Roque, as barreiras foram da conhecida Rota do Vinho. O comércio só funciona com entregas, inclusive os supermercados e as padarias. Atibaia, outra cidade turística, também montou um bloqueio e aumentou as restrições para o comércio. Em São Caetano do Sul, na região do ABC, a prefeitura só autorizou a circulação de moradores ou de quem chegava para trabalhar nos serviços essenciais. Eu moro em São Paulo e trabalho aqui, né? Mas isso é importante, porque a cidade é pequena, tem bastante idoso, então é muito importante isso. Ruas vazias e quase tudo fechado. Embu-Guaçu foi a única cidade da região metropolitana de São Paulo que decidiu pelo lockdown. Por decreto da prefeitura, os quase 70 mil moradores da cidade só podem sair de casa se houver necessidade de ir a hospitais, farmácias e supermercado. A maior parte dos serviços essenciais tem que fechar às 8 horas da noite. Embu-Guaçu tem um hospital com 21 leitos de UTI. Só 4 estão disponíveis. Na rua, só mesmo quem precisava trabalhar. Você já tinha visto a cidade tão calma assim? Olha, desse jeito nunca. Pelo menos 15 dias desse jeito acaba resolvendo, né? Porque quem está contaminado está em casa. Então não vai sair. E quem não está contaminado também não sai, não tem como pegar. Hoje foi o primeiro sábado com lockdown na Baixada Santista. Em Santos, os ônibus não circularam e só farmácias e postos de combustível abriram. A gravidade da pandemia parece não sensibilizar todos. Surfistas protestaram para entrar no mar. E na capital, a polícia fechou uma casa noturna com 60 pessoas. Para o médico sanitarista e um dos fundadores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gonçalo Vecina, a pausa sanitária pode ajudar sim a diminuir a circulação. Mas as autoridades deveriam promover mais o isolamento social. A experiência demonstra que lockdown, que isolamento social funciona. Só que tem que ser sério. Não pode haver escapes. Aí a fiscalização tem que agir no sentido de evitar que existam festas populares, que as pessoas que estão sentindo que é um feriado tentem transformar isso em algum tipo de comemoração. Daí a importância da polícia e da vigilância sanitária. Ou nós vamos ver a resposta disso nos cemitérios. No Rio, houve desrespeito às regras mais restritivas com festas clandestinas e movimento nas praias. Sol forte e sensação térmica de 38 graus. O movimento nas praias era bem pequeno para um dia quente como hoje. Mas teve carioca achando que o calor era motivo para descumprir o decreto que fechou as praias por 10 dias.
Pode nadar e surfar, mas não pode ficar sentado ou fazer esporte coletivo na areia. A fiscalização foi pouca. E no calçadão, muita gente circulava sem máscara. O governo do Rio decretou feriado para que a população ficasse em casa. A medida foi tomada para diminuir a propagação da Covid e desafogar os hospitais. E aí, as estradas ficaram movimentadas. Na rodovia que dá acesso à região dos Lagos, o congestionamento chegou a 10 quilômetros hoje de manhã. Motoristas esperavam mais de 1 hora para passar pelas barreiras sanitárias. Há barreiras ainda em direção à região serrana e a Angra dos Reis e Paraty, no sul do estado. E no dia em que o estado atinge o pior momento da pandemia, com 22 cidades em situação de alto risco para a Covid, incluindo a capital, o Rio assiste de novo cenas de descaso com a doença em várias festas clandestinas. Numa praça pública na Zona Oeste, nossa equipe flagrou esse baile de madrugada. Os organizadores cercaram o espaço com grades. Tinha comida, bebida e todo mundo sem máscara. Em outra comunidade, também na Zona Oeste, dava para ouvir o som alto de longe. Uma multidão se reuniu num baile no meio da rua. Na Penha, Zona Norte, teve mais festa nesse clube. Um desrespeito aos decretos estadual e municipal que proíbem o funcionamento de casas de show. Ao lado de uma das festas clandestinas que mostramos, mora um profissional de saúde que trabalha na linha de frente. Eu sinto que eu estou botando a minha família em risco desnecessariamente. Eu sinto que está tudo sendo jogado fora. Não é assim que a gente vai conseguir vencer a pandemia. Constatado alguma irregularidade em que a prefeitura não tenha conseguido chegar no momento do local, a gente está autuando esses estabelecimentos, está multando e esses estabelecimentos podem ser, inclusive, interditados. As cenas de desrespeito acontecem ao mesmo tempo em que a fila de espera para um leito de UTI bateu recorde pelo 5º dia seguido, 678 pessoas. Diante de um cenário tão triste, uma homenagem emocionada feita pelo ator Tony Ramos, ao receber a primeira dose da vacina. Esses profissionais, todos os que estão lá nos hospitais, na linha de frente, têm que receber nosso aplauso, nosso reconhecimento. E a emoção é porque daqui a pouco a gente vai estabelecer uma vida nova. Acreditem, a ciência está presente, atenta e cada vez buscando novos caminhos. Em Porto Alegre, a Justiça suspendeu um decreto da Prefeitura que autorizava a abertura de serviços não essenciais nos fins de semana e feriados. Com a decisão, lojas, bares e restaurantes tiveram que fechar hoje de manhã e só podem reabrir em dias úteis. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alegou que a Prefeitura está em desacordo com o governo do estado, que adotou medidas mais restritivas para conter a pandemia. O prefeito Sebastião Melo, do MDB, afirmou que vai recorrer. O Acre teve a primeira noite de toque de recolher. A medida foi adotada para tentar reverter a situação caótica nos hospitais. Vanúcia estava grávida de 8 meses, só conseguiu um leito de UTI após 2 dias à espera de uma vaga. Ela e o bebê não resistiram. Tudo me lembra ela. Março é o pior mês desde o início da pandemia no Acre. Nem terminou ainda e 231 mortes por Covid-19 já foram registradas no estado. Há mais de 15 dias, os leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em Rio Branco estão lotados. Para tentar frear a pandemia no estado, o governo estabeleceu toque de recolher em todos os 22 municípios. Das 10 horas da noite às 5 horas da madrugada, só podem circular pela cidade pessoas que trabalham em serviços essenciais. Neste sábado, começou também o 3º fim de semana de lockdown no Acre. O comércio fica fechado, inclusive supermercados. A sobrecarga no sistema de saúde ameaça também o abastecimento de oxigênio, principalmente em cidades do interior. Essa semana foi necessário o transporte aéreo de pacientes para a hospitalização na capital. Nessa sexta-feira, o Ministério da Saúde enviou mais 140 cilindros de oxigênio para reforçar o estoque nas unidades de saúde. O Amapá está em lockdown para conter o avanço da pandemia no estado. As unidades básicas de saúde dos municípios e os hospitais do estado estão lotados.
A taxa de ocupação de leitos de UTI chegou hoje a 100%. 55 pacientes estão na fila de espera por uma vaga de terapia intensiva. Medidas mais restritivas começaram a valer hoje no Amapá. No fim de semana, o comércio tem que ficar fechado, com exceção de farmácias, postos de gasolina e as revendas de gás de cozinha e água mineral. A partir de segunda-feira, o funcionamento vai ser de forma escalonada. Supermercados até 1h da tarde e as lojas menores que vendem produtos considerados essenciais das 10 da manhã às 6 da tarde. A venda de bebidas alcoólicas está proibida. O toque de recolher vai das 8 da noite às 6 da manhã. Também está em vigor o rodízio de veículos, que não era adotado desde maio do ano passado. Um avião da Força Aérea Brasileira carregado com uma usina de oxigênio pousou no aeroporto de Macapá no fim da tarde de ontem. O governo do estado afirmou que vai abrir 60 leitos de UTI nos próximos 15 dias e reativar um centro de tratamento de pacientes da Covid que tinha sido fechado em setembro. O Amazonas recebeu 80 ventiladores pulmonares e equipamentos de proteção individual enviados pelo governo da Alemanha. As doações chegaram hoje a Manaus no avião da Força Aérea Alemã. O governo do Amazonas afirmou que vai distribuir o material na rede pública de saúde e que também pode enviar para outros estados com dificuldades no enfrentamento da crise sanitária. Nas últimas 24 horas, Minas registrou o maior número de mortes desde o início da pandemia. Um recorde que ninguém deseja foi superado mais uma vez. Nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou 479 vítimas da Covid, número muito maior que o recorde anterior. 374 mortes na quarta-feira. Minas está na onda roxa, com fechamento de comércio não essencial e toque de recolher. Belo Horizonte vai se fechar ainda mais. Amanhã só poderão funcionar farmácias e postos de combustíveis. E será assim aos domingos. Supermercados e padarias ficarão com as portas fechadas. A decisão vale até a melhora dos indicadores da pandemia. A capital mineira tem mais de 80 pessoas na fila de espera por leitos de UTI para Covid. Os especialistas insistem, para frear o vírus é preciso limitar ao máximo a circulação de pessoas nas ruas. A redução da mobilidade social reduz a circulação do vírus. Se essas medidas não forem tomadas, um cenário que já é caótico, trágico, de guerra, se tornará ainda pior. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi vacinado hoje contra a Covid em Brasília. Paulo Guedes tem 71 anos e tomou a primeira dose da Coronavac no estádio Mané Garrincha. Ele deve receber a segunda dose no dia 25 de abril. Em entrevista exclusiva à repórter Raquel Portalegre da Globo News, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o ministério vai distribuir, na próxima semana, 11 milhões de vacinas aos estados. Mais cedo, em transmissão numa rede social, o ministro reafirmou a meta de vacinar 1 milhão de pessoas por dia no início de abril. Queiroga também pediu para os brasileiros evitarem aglomerações durante o feriado da Páscoa e defendeu o uso de máscaras. As máscaras ajudam a bloquear a circulação do vírus. Se todos usassem máscaras, o efeito seria semelhante ao de vacinar a população do nosso país. Temos um feriado se aproximando, o feriado da Semana Santa, e nesse feriado aproveite para fazer a sua reflexão cristã em casa, com suas famílias. Evitem aglomerações, porque nós sabemos que muitas vezes, nessa época de feriado, a família brasileira gosta de confraternizar, gosta de se juntar em casa e até mesmo por conta da própria tradição cristã. Façam isso, mas usando máscaras. Façam isso, mas guardando o distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias. O Brasil superou a triste marca de 310 mil vítimas da Covid e as médias de mortes e de casos voltaram a bater recorde. A Malu Maza tem os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, André, Mariana. Uma boa noite a todos. De ontem para hoje, o Brasil registrou 3.368 mortes. Esse número ainda sofre influência do represamento de dados provocado por uma mudança no sistema de notificação do governo federal. Mudança que acabou sendo retirada esta semana. Mas é também reflexo da gravidade do momento que estamos vivendo.
Com isso, o total de pessoas que morreram da doença chegou a 310.694. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 81.909 novos diagnósticos da doença, totalizando 12.489.232 infectados pela Covid. Hoje temos alta tanto na média de casos quanto na de mortes e são 2 recordes. A média de casos está em 77.128 novos casos por dia, 16% de alta na comparação com a média de 14 dias atrás. A média de mortes está em 2.548 por dia, um crescimento de 39% em 2 semanas. É o 11º dia com média de mortes acima de 2.000. No mapa, o panorama pelo país, com alta na média de mortes, em vermelho, aparecem hoje 20 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal e o Espírito Santo tiveram as maiores altas. Em estabilidade em amarelo, temos hoje 4 estados. E em azul, com queda na média de mortes, 2 estados, Amazonas e Roraima. Vamos ver agora como está o ritmo da vacinação no país. Hoje, receberam a primeira dose 365.627 pessoas. Com isso, o total de vacinados com a primeira dose chegou aos 15 milhões. O número exato é de 15.248.847 vacinados, o que corresponde a 7,20% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 4.678.995 pessoas, 2,21% da população. Hoje, 21 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. Os que mais vacinaram aparecem em azul escuro. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia e, em 5º lugar, empatados, Distrito Federal e o Rio Grande do Sul. Em g1.com.br/coronavírus você encontra outros dados do seu estado e mais informações sobre a vacinação. Vacina sim. Mariana, André. Obrigado, Malu. Obrigada, Malu. Em todo o Brasil, profissionais de saúde não medem esforços para vacinar a população. Em Santarém, no oeste do Pará, eles criaram um drive-thru no Rio Amazonas. Pelo Rio Amazonas, a equipe de saúde leva vacina para os idosos. Nessa época do ano, o nível da água sobe e a população fica isolada. O drive-thru fluvial foi a forma encontrada pelos profissionais da saúde para conseguir chegar até os idosos da região ribeirinha nesse período de cheia dos rios. Assim como na cidade, eles são vacinados dentro do carro. Aqui na várzea, eles nem precisam sair das canoas. O seu Raimundo, de 69 anos, veio de longe. Levou quase 1 hora de canoa para chegar ao local de vacinação. E você veio para proteger a gente tem que aproveitar esse momento, né? O município de Santarém, no oeste do Pará, tem 300 mil habitantes. Até agora, 23 mil pessoas foram vacinadas. Na região ribeirinha, 5 mil idosos precisam ser imunizados. Quem não consegue ir ao local de vacinação, recebe a equipe de saúde em casa. A dona Raimunda, aos 97 anos, foi vacinada. Para a gente é motivo de esperança, motivo de vida. A gente agradece esse esforço. Eles ficam isolados, eles têm consciência de que a doença é uma pandemia muito grave. Muitos deles já perderam parentes em Manaus, em Santarém. Santarém já registrou 16.543 casos da Covid. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 95% no hospital regional. Nós queremos garantir a toda a população dessa faixa etária, que são os idosos, que a vacina vai chegar. Não está sendo fácil para todos nós que estamos na linha de frente, que estamos aí, os profissionais da área da saúde, toda uma equipe que tem trabalhado para que a gente não entre num colapso. A gente vai se sentir mais seguro, todos nós que já tomamos vamos se sentir mais seguros. A Anvisa já começou a analisar os pedidos dos testes clínicos das 2 vacinas anunciadas por institutos de pesquisa brasileiros. Os desenvolvedores da Versamune, da USP de Ribeirão Preto, fizeram o pedido na quinta-feira.
O Instituto Butantan, que desenvolve a Butanvac, apresentou a documentação ontem à noite. Os pesquisadores aguardam a autorização da Anvisa para começar as fases 1 e 2 dos testes clínicos, que são feitos em humanos. A fase 1 é o teste numa população menor, sem comorbidade, para verificar a segurança do imunizante. Na fase 2, se investigam diferentes dosagens em uma população ainda pequena, centenas de participantes. A última etapa da pesquisa é a fase 3, com os testes em milhares de voluntários até se confirmar o percentual mínimo de eficácia. Em todas essas fases, a Anvisa avalia 4 pontos: como será feito o estudo, onde, quantos e quais voluntários e a metodologia. A segurança. Os pesquisadores têm que provar que os testes podem ser feitos em humanos. A tecnologia de produção do imunizante que vai ser testado e as boas práticas dos centros de pesquisa, instalações adequadas com vistorias de técnicos da Anvisa para comprovar os padrões de estudo. O prazo para a Anvisa autorizar esses testes é de 72 horas, desde que não estejam faltando informações importantes nem haja dúvidas que necessitem ser esclarecidas. Quando há alinhamento dos pré-requisitos em reuniões prévias com a agência, a resposta pode ser mais rápida. Dirceu Barbano, ex-presidente da Anvisa, avalia que é uma boa notícia que o Brasil possa desenvolver suas próprias vacinas e afirma que a pandemia exigiu processos mais rápidos, mas que as etapas têm que ser cumpridas para garantir qualidade, eficácia e segurança dos imunizantes. Então, não há como abreviar etapas que são inerentes ao processo da pesquisa. As pessoas precisarão ser identificadas, precisarão ser escolhidas, incluídas no estudo e depois os resultados precisarão ser avaliados. Essa não é uma vontade de governos ou de governadores, essa é uma necessidade da ciência e há um tempo para isso. E esse tempo será o tempo necessário e suficiente para as conclusões que a ciência precisa ter. Luiz Carlos Dias, da Academia Brasileira de Ciências, diz que ter vacina nacional prova a importância de se investir em pesquisa e tecnologia. Isso aí é fundamental, né? Desenvolver vacinas, desenvolver medicamentos aqui no país seria fundamental para que a gente possa dar uma resposta mais rápida frente a esses enormes desafios. Então, nós torcemos muito porque um exemplo de sucesso, um case de sucesso, né, com uma vacina desenvolvida aqui, pode vir a mudar radicalmente o cenário aí que nós colocamos aqui. Devia mostrar, por exemplo, à população a importância, né, de maiores investimentos na área de ciência e tecnologia, de investimentos contínuos, dessa política de Estado que a gente está defendendo. As 2 vacinas contra a Covid que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil mostram a importância das parcerias internacionais para combater a pandemia. O vírus não conhece fronteiras e a ciência também não. E é em parceria com instituições americanas que 2 novas candidatas a vacinas já estão aguardando a autorização da Anvisa para serem testadas e produzidas no Brasil. Fazer uma parceria internacional é um motivo de muito orgulho que deve ser celebrado, deve ser comemorado, ainda mais se essa parceria internacional culmina em uma autonomia de produção para o país. A vacina Versamune, anunciada ontem, é fruto de um consórcio entre a USP de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com a empresa americana Pharmacore. O governo federal investiu R$3,8 milhões para acelerar a pesquisa que vinha sendo feita há 4 anos para uma vacina contra a tuberculose e que foi adaptada contra o coronavírus. Em laboratório, os pesquisadores cultivam réplicas inofensivas da proteína S, que o coronavírus usa para entrar nas células do corpo. Depois de extraída e purificada, a proteína é embalada em nanopartículas de um tipo especial de gordura, capaz de ativar o nosso sistema imunológico. A combinação da proteína spike com a nanopartícula se mostrou poderosa nos testes pré-clínicos.
Mesmo que a proteína falhe e o vírus se ligue a uma célula saudável, ele é combatido por células de defesa T, ativadas por essas partículas de gordura presentes na vacina. Segundo o coordenador da pesquisa no Brasil, a tecnologia foi desenvolvida pelos americanos e adaptada pelos pesquisadores brasileiros. A remuneração dos parceiros virá se os estudos em voluntários brasileiros, previsto para durar até agosto, der certo e a vacina for aprovada pelos órgãos reguladores. Enquanto a gente está fazendo os ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, a gente já está procurando uma empresa nacional. Já estamos procurando, tem várias interessadas em começar a desenvolver essa tecnologia e produção já em grande escala. A outra vacina anunciada ontem, a Butanvac, usa uma tecnologia também avançada, mas diferente. Os pesquisadores usam um vírus chamado Newcastle, que infecta aves, mas não provoca doença em seres humanos. Esse vírus é modificado geneticamente para produzir a proteína S, a chave da invasão nas células do corpo. Ovos são usados como local de reprodução desses vírus, que depois de retirados, são purificados e inativados quimicamente, gerando a matéria-prima da vacina. Ao ser injetada, a Butanvac engana o organismo que pensa estar sendo atacado por um vírus de verdade e produz anticorpos que vão agir se o coronavírus atacar. A Butanvac foi divulgada como vacina 100% nacional numa cerimônia na manhã de ontem no Instituto Butantan. No fim da tarde, um pesquisador do Hospital Monte Sinai de Nova York revelou ao jornal Folha de São Paulo que a tecnologia havia sido desenvolvida lá. O Instituto Monte Sinai de Nova York informou que desenvolveu a técnica do vírus da doença de Newcastle e cedeu o vírus modificado para o Butantan, sem pagamento de royalties. Hoje, Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, confirmou essas informações. Disse que Vietnã e Tailândia também fazem parte do consórcio que vai usar o vírus Newcastle. Ele foi disponibilizado sem custo para esse consórcio, mas com um compromisso. O compromisso é de produzir vacinas para os países pobres e de renda baixa. Dimas Covas disse que a partir do vírus modificado, todo o processo passa a ser o mesmo que o Butantan já usa para a vacina da gripe. Junto com o pedido de testes em voluntários brasileiros, o Butantan já enviou para a Anvisa os resultados dos testes em animais feitos também fora do Brasil. O Butantan desenvolveu a formulação vacinal e mandou para realizar os estudos pré-clínicos na Índia. Tá? Então, da nossa vacina especificamente, os estudos foram realizados na Índia e são esses dados que vão subsidiar todo o desenvolvimento subsequente dos estudos clínicos. E, a partir de maio, poderemos produzir já, inicialmente, 40 milhões de doses dessa vacina, já com os dados do estudo clínico, que deve começar brevemente, assim que a Anvisa autorizar. E as novas vacinas contra a Covid-19 são destaque do Fantástico de amanhã. O que esperar da Butanvac e da Versamune? Nossos repórteres entrevistaram especialistas e visitaram o laboratório responsável por uma das vacinas. Nós estamos dentro do Instituto Butantan para ver como está sendo desenvolvida a Butanvac, uma das duas vacinas brasileiras que já aguardam liberação da Anvisa para os testes clínicos. A disparada na venda de remédios do chamado kit Covid. Médicos investigam casos graves de lesões no fígado e até mortes. Tráfico nas redes sociais. Bandidos publicam vídeos ao estilo dos influenciadores. Um laudo traz revelações sobre a ação que levou à morte do capitão Adriano, chefe de uma das maiores milícias do Rio. É possível que ele tivesse dado 7 tiros e não tivesse nenhum vestígio das mãos dele? É muito pouco provável. Nos 10 anos da guerra da Síria, a luta de crianças para superar traumas e sequelas físicas. O desafio de desencalhar um navio gigante no Egito e os carros que viraram sucata depois de um naufrágio nos Estados Unidos. O que há em comum entre um ovo e uma prancha de surf? É o que você vai saber no novo episódio de É Muita Coincidência.
É curiosidade, é fantástico. Depois do Faustão, nosso domingo juntos. No Reino Unido, o governo planeja aplicar, a partir de setembro, doses de reforço das vacinas contra a Covid para proteger a população contra novas variantes do coronavírus. Pessoas com 70 anos ou mais, profissionais de saúde, pacientes vulneráveis seriam os primeiros. Até agora, quase 30 milhões já receberam pelo menos a primeira dose da vacina, uma parcela que representa 58% da população adulta. Com os efeitos positivos do lockdown, o país de Gales começou hoje a relaxar as restrições. Grupos de até 6 pessoas poderão se encontrar ao ar livre. Já na Inglaterra, encontros desse tipo serão liberados a partir de segunda-feira. Nas últimas 24 horas, 58 pessoas morreram de Covid no Reino Unido. O número segue em queda. E você vai ver a seguir. O governador de Santa Catarina será afastado do cargo pela segunda vez. Mais de 100 civis morrem em Myanmar no dia mais violento desde o golpe militar do mês passado. Deputados de 10 partidos encaminharam uma carta nesta sexta-feira ao presidente Jair Bolsonaro, em que pedem explicações sobre como o governo federal vai executar o orçamento deste ano sem descumprir o teto de gastos. A regra está prevista na Constituição e fixa um limite para o aumento anual das despesas públicas. Um dia antes, o Congresso Nacional aprovou o orçamento do governo federal para 2021, com ajustes que, segundo técnicos do Legislativo, manobraram o verdadeiro valor das despesas obrigatórias. O texto final cancelou mais de 26 bilhões de reais do orçamento e transferiu os recursos para obras do Ministério do Desenvolvimento Regional e projetos de outras pastas. O objetivo foi garantir mais verba para despesas de interesse dos parlamentares. A carta afirma que a aprovação desse texto foi de grande irresponsabilidade com as contas públicas do país, produzindo um orçamento que não condiz com a realidade e não tem como prioridade a saúde pública ou qualquer medida relacionada à pandemia. A carta foi assinada por parlamentares do Novo, DEM, PSD, PSB, PSL, PSDB, PV, Avante, PDT e PT. E diz ainda que, diante desse cenário, o governo vai precisar adotar medidas para cumprir o teto de gastos e a meta fiscal, sem que se recorra às chamadas pedaladas fiscais. E pede uma resposta urgente do presidente sobre o que pretende fazer e que áreas serão afetadas. O Palácio do Planalto foi procurado, mas não se manifestou. O governador de Santa Catarina vai ser afastado do cargo pela segunda vez em 5 meses. O comando do estado está prestes a trocar de mãos de novo. O representado Carlos Moisés da Silva passa a condição de denunciado e, a partir de terça-feira, dia 30 de março de 2021, fica suspenso do exercício das funções de governador do estado de Santa Catarina até sentença final. Por 6-4, o Tribunal de Julgamento, formado por desembargadores e deputados, decidiu ontem à noite dar continuidade ao processo de impeachment. Entendo restar demonstrada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da representação. A relatora se refere à suposta participação de Carlos Moisés na compra sem licitação de 200 respiradores. Essa negociação foi feita em março do ano passado. O Estado pagou adiantado o valor integral dos equipamentos, 33 milhões de reais. Até hoje, Santa Catarina só recebeu 50 respiradores. O Ministério Público Estadual, a polícia e o Tribunal de Contas investigam o caso. O ex-secretário da Casa Civil chegou a ser preso, assim como representantes da empresa que negociou os respiradores. A Força Tarefa conseguiu recuperar cerca de 14 milhões de reais. A Polícia Federal também investigou o caso e não encontrou indícios de participação do governador. Depois do resultado da sessão de ontem, Carlos Moisés publicou nas redes sociais: "Reafirmo minha crença na justiça. Não há justa causa para o impeachment, como já atestaram o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Polícia Federal. Vou trabalhar para que a transição à gestão interina ocorra de forma tranquila e sem prejuízos ao enfrentamento à pandemia. Como sempre afirmei, a prioridade é a vida dos catarinenses." Com o afastamento do governador Carlos Moisés, do PSL, quem assume é a vice, Daniela Rainer, que está sem partido. Ela também só se manifestou pelas redes sociais.
Recebi o resultado com tranquilidade e a responsabilidade de trabalhar para que Santa Catarina supere este momento crítico da segunda onda da pandemia de forma efetiva. O prazo para o julgamento do processo é de 120 dias. Para ser absolvido, Carlos Moisés precisa de 4 dos 10 votos. Esse é o segundo processo de impeachment contra o governador. No ano passado, ele também chegou a ser afastado. A acusação era de crime de responsabilidade por um aumento salarial concedido aos procuradores do Estado sem um projeto de lei. Ele foi inocentado e voltou ao cargo. O presidente Jair Bolsonaro foi condenado a pagar R$20 mil para indenizar por danos morais a jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. Ainda cabe recurso à decisão da juíza Inádia Lemos e Silva Machado, da 19ª Vara Civil de São Paulo. A sentença do dia 16 de março e ontem foi disponibilizada no site do Tribunal de Justiça. Segundo a juíza, ficou evidente que Bolsonaro, no exercício individual do direito à liberdade de expressão, violou a honra da autora, causando dano moral e, portanto, devendo ser responsabilizado. A jornalista processou Bolsonaro após uma declaração com insinuações sexuais de duplo sentido. Nós procuramos o Palácio do Planalto, mas ainda não tivemos retorno. 114 pessoas, entre elas crianças, foram mortas por policiais e militares de Mianmar que abriram fogo contra manifestantes que protestavam neste sábado. Foi o confronto mais violento desde o golpe de Estado no país no dia 1º de fevereiro. Centenas de manifestantes saíram às ruas de Yangon, Mandalay e outras cidades no Dia das Forças Armadas em Mianmar. Na véspera, os próprios militares tinham ameaçado na televisão que os manifestantes corriam risco de serem baleados na cabeça e pelas costas caso desafiassem as ordens de não fazer protestos hoje. Segundo observadores internacionais, até pessoas desarmadas acabaram assassinadas pelas forças de segurança. A líder Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz em 1991, continua presa. A Organização das Nações Unidas condenou o massacre e informou que há centenas de feridos e detenções em massa em 40 localidades do país. Os esforços para remover o navio encalhado no canal de Suez foram retomados neste sábado. Um pequeno movimento da popa e do leme da embarcação foi observado. O tempo instável dificulta as manobras e provoca atrasos e prejuízos para as empresas. Os responsáveis pelo cargueiro esperam que, com a ajuda dos rebocadores, não seja necessária a retirada de alguns dos 18 mil contêineres para liberar o navio. O tráfego no canal permanece fechado e mais de 320 embarcações aguardam passagem. Segundo cálculos de seguradoras, o bloqueio pode custar até 10 bilhões de dólares por semana ao comércio global. Hora de saber como fica o tempo no domingo em todo o país. Anne Lotterman, boa noite para você. Depois do calor nesse início de outono, vem chuva por aí? Vem sim, Mariana. Boa noite para você, para o Trigueiro. Boa noite a todos. E eu começo falando justamente da chuva no sul do país. Olha só o tanto de nuvens carregadas aqui em cima da região sul. Quem está abastecendo é essa baixa pressão que está levantando a umidade e jogando para a atmosfera, deixando essas nuvens de chuva ainda mais potentes. Todas essas instabilidades, elas vão subir e no caminho vão se transformar numa frente fria. E atrás dessa frente fria vai vir um ar mais gelado. E conforme ela for avançando, vai provocar chuva e queda na temperatura. Depois de uma semana muito quente, os gaúchos terão dias mais agradáveis. Em Porto Alegre, amanhã a máxima não passa dos 25 graus com chuva só de manhã. Em Florianópolis, máxima de 30 graus neste domingo. Na segunda e na terça, não passa dos 26 com bons volumes de chuva. No Sudeste, o refresco só chega no meio da semana. Em São Paulo, por exemplo, amanhã, calorão de 33 graus. Na segunda-feira, ainda fica abafado. Na terça, o destaque é a chuva, que já pode vir de manhã. E na quarta e na quinta, aí sim a temperatura cai e a máxima não deve passar dos 25 graus. Anne, e nas outras áreas do Brasil, como é que fica o tempo? Chuva também, viu, Mari? Olha, com chuva e possibilidade de fortes temporais, principalmente no oeste do Amazonas e no Acre. E em parte do Maranhão, Piauí e também no Ceará. Em amarelo, a chuva
pode ser pontualmente forte. Sol sem sinal de chuva em boa parte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, uma grande área da Bahia, Minas, sul do Tocantins, Mato Grosso do Sul, até o interior de São Paulo. É onde a umidade também pode ficar bem baixa. Tempo seco e com calorão de 35 graus no Rio de Janeiro, Vitória 34, Goiânia 32, Salvador e Brasília máxima de 30. Pancadas de chuva que não vão trazer refresco em Manaus, onde a máxima chega aos 31, em Belo Horizonte, Porto Velho 32, Bacabal no Maranhão também 32 e em Aracati, no Ceará, 33 graus. Em Campo Grande, domingo vai ser quente também, com 32 graus de máxima, em Cuiabá 36, São Luís e Aracaju 31 graus, Natal 30 e em Curitiba máxima de 29 graus. Um bom domingo para vocês. Para você também, Anne. Obrigada. Daqui a pouco, o narrador esportivo Paulo Stein morre de Covid aos 73 anos. E o desafio de surfar as maiores ondas do mundo em Portugal. O sábado teve futebol pelo Brasil. No Campeonato Carioca, o Vasco empatou com Madureira. O paraguaio Matias Galarza fez 1-0 para o Vasco. O segundo foi um golaço do Zeca, chute forte no ângulo. O Madureira diminuiu com Vitor Feitosa e empatou com Maurício Barbosa. Final 2-2. Amanhã, dentro do Esporte Espetacular, tem os Gigantes de Nazaré. Um desafio para ver quem surfa a maior onda do mundo em Portugal. A paisagem do isolamento social se repetiu pelo mundo neste último ano. Ruas desertas, bares e restaurantes vazios, avisos de que um dia a vida normal estará de volta. Diante de tudo isso, a vida de quem viaja pelo planeta atrás de ondas grandes não poderia ser mais a mesma. Tem que estar 365 dias do ano pronto para viajar no último segundo, porque a gente depende de um mapa que às vezes está certo, às vezes não está tanto, e a gente tem 3 dias para a gente se deslocar e chegar no destino final. Por isso, Nazaré virou a casa de alguns surfistas durante parte da pandemia. Esse é um destino certo. Alguns fatores naturais formam as maiores ondas do mundo diante desta pequena cidade portuguesa. O segredo de Nazaré fica de frente para o Forte de São Miguel Arcanjo, mas debaixo d'água. É uma falha geológica parecida com um penhasco que começa lá no meio do mar com cerca de 5.000 metros de profundidade. Só que esse tamanho vai diminuindo conforme a falha se aproxima da costa até chegar a apenas 50 metros de profundidade. Esse é o chamado Canhão de Nazaré. Quando as ondulações do oceano entram nesse funil natural, as ondas gigantes surgem na superfície. Só acontece durante o inverno do hemisfério norte e não é todo dia. Quando elas surgiram durante a pandemia, o governo português autorizou o surf profissional, mas sem a tradicional presença do público no farol. A gente não está querendo chamar público, a gente não está querendo aglomeração, só fazer apenas o nosso trabalho. A gente conseguiu assim umas brechas e a liberação de volta do surf na Praia do Norte. E foi nessa temporada complexa que o oceano produziu uma das maiores ondulações dos últimos anos. Mais uma prova do quanto somos vulneráveis diante do poder da natureza. E além dos Gigantes de Nazaré, o Esporte Espetacular tem muitas atrações. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Ele liderava pela postura e também pela enorme habilidade. Alex é o personagem da série Os Capitães. E o Campeonato de Futsal Infantil de 2010, que reuniu algumas estrelas de hoje do nosso futebol. Viraram até figurinha na época. Talvez ninguém imaginasse que vários desses moleques bons de bola poderiam ir tão longe. E a gente mostra o projeto que levou o Santos ao interior da Tanzânia, na África. Lukwambi não aparece nem no mapa. E lá, uma camisa só foi pouco. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. Morreu hoje no Rio, aos 73 anos, o narrador Paulo Stein, mais uma vítima da Covid-19. Ele estava internado desde quarta-feira.
Paulo Stein teve uma longa carreira no jornalismo esportivo. Passou por diversos veículos e ganhou destaque na Rede Manchete, inclusive nas transmissões de carnaval. Entre 2011 e 2019, foi narrador do Esporte da Globo. O corpo será cremado amanhã em cerimônia reservada aos familiares. O Jornal Nacional termina aqui com nossa demonstração de respeito às milhares de famílias brasileiras em luto.